Muito bem, vamos a mais uma aula Paraná. É isso aí, professor Neckel, e nós vamos trabalhar mais uma vez logaritmo, primeira série do ensino médio. Vamos falar aqui, parte 2, a gente vem conversando sobre os casos especiais quando a gente tem a aplicação da definição do logaritmo. Mas antes, gente, vamos lembrar que é muito importante você acessar o aplicativo Aula Paraná e a partir de lá resolver as atividades. Quando você acessa o Classroom, você tem o link da atividade. Respondendo a atividade, você já garante a presença. Isso aí. Aí se você perdeu, você percebeu ali que na atividade travou em alguma solução, você volta lá no YouTube, volta no link, assiste a aula novamente. Não perde nada, porque aqui você consegue ter acesso ao conteúdo em qualquer momento, pelo YouTube. Agora, se você está pela TV aberta e assistindo e resolvendo as atividades aqui com a gente, não esquece de entrar em contato com a sua escola para entregar as atividades, beleza? Na aula anterior, nós falamos das propriedades e dos 5 casos. Nós falamos dos 5 casos. Aqui estão o terceiro, o quarto e o quinto, que foi a prioridade da aula, mas a gente revisou o caso 1, 2, 3 e 4. Aqui na aula também a gente vai revisar os casos, fazer alguns exercícios, mas de qualquer maneira a intenção nossa nessa aula é fazer alguns outros exercícios diferentes de aplicação da definição de logaritmo. Vamos lá? Lembrando do primeiro caso, toda vez que eu tenho o logaritmando igual a 1, a resposta do logaritmo sempre será 0. Por quê? Eu preciso lembrar da definição, né? A base do meu logaritmo fica elevado ao resultado esperado e eu igualo a 1. Ou seja, sempre o resultado final vai ser 1. Sempre o resultado final vai ser 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Então aqui, todo número elevado a 0 é 1. Claro que na condição de existência do logaritmo, o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Olha o exemplo. Log de 1 na base 8 é 0. Log de 1 na base 4 é 0. Log de 1 na base 2,8 é 0. E o nosso segundo caso? O nosso segundo caso a gente tem que olhar, né? Qual é a característica do caso especial 2. Quando o meu logaritmando é igual à base do logaritmo. Olha só na tela, o log de A na base A igual a 1. Se você aplica a definição do logaritmo, A elevado a 1 igual a A. A elevado a 1 igual a A, resposta tem que ser 1, né? Ou seja, o valor desse logaritmo é 1, senão você não consegue a igualdade ser verdadeira depois que você aplica a definição. Como consequência, toda vez que você tem o logaritmando igual a base, a resposta é sempre 1. Na condição de existência também, A maior que 0 é diferente de 1. Olha o exemplo, log de 18 na base 18. 18. Resposta é 1. Log de 11,2 na base 11,2, igual a 1. Log de 100 na base 100, igual a 1. Inclusive, aqui, a gente nem precisaria escrever a base, né? Na verdade, a base 100 a gente escreve, mas se a base fosse 10, a gente nem precisaria escrever, né? Porque toda vez que eu olho para um log que não tem a base definida, significa que aquela base é a base 10. Aqui a gente escreveu porque log de 100 na base 100 igual a 1. Se fosse log de 10 na base 10, essa base 10 não precisa escrever. Você apenas lê direto, log de 10 igual a 1. É isso aí. Para aplicar esses dois casos especiais, a gente vai resolver esse exercício. Eu quero a soma do logaritmo de 1 na base 500 com o logaritmo de 32 na base 32. Vai ficar um lembrete aqui na tela para você resolver, hein? Olha só. Log de 1 em qualquer base é sempre 0. E log de um valor que tem a mesma base, ou seja, logaritmando a base iguais, a resposta é sempre 1. Ficou fácil, né? Mas você tem uns minutos aí para resolver. A gente volta corrigindo já já.
Muito bem, nesse exercício nós aplicamos os dois primeiros casos especiais como consequência da definição do logaritmo. Vamos lembrar que toda vez que o meu logaritmando é 1, independente da base, a resposta é 0. E toda vez que o logaritmando é igual à base, a resposta é 1. Inclusive, para resolver, antes de o professor Neck desenvolver, eu vou pedir ajuda aqui para a Viviana, nossa intérprete de Libras. Isso aí, ela vai nos ajudar. Viviana, responde aqui para a gente. Logaritmo de 1 na base 500, quanto é? 0? Legal. E o próximo aqui, logaritmo de 32 na base 32, qual é a resposta? 1. Sensacional. Olha só, e a soma, Viviana, quanto é a soma desses dois logaritmos? 1 também? Perfeito, gente. Olha só que legal. Viviana aqui nos ajudando na aula. Você também respondeu dessa maneira, não foi? Vamos desenvolver o cálculo aqui para entender bem, aplicando inclusive a definição do logaritmo. Log de 1 na base 500, 500 elevado a x igual a 1. Então, 500 elevado a x igual a 1. Estou numa equação exponencial, eu preciso reescrever o 1 na base 500. 500 elevado a 0 é 1. Aí eu esqueço as bases e trabalho com os expoentes, por isso que aqui x vai dar igual a 0. No log de 32 na base 32 é igual a y e de novo aplico a definição de logaritmo. Ou seja, 32 elevado a y tem que ser igual a 32 que está elevado a 1. Esqueço as bases e eu tenho o seguinte resultado, ó, que a Viviana até nos ajudou, hein? Show de bola. 0, 1 e a soma 0 mais 1 igual a 1. Perfeito. Vamos lembrar dos outros casos? Olha só. Terceiro caso. Log de a elevado a b na base a é sempre igual a b. Lembrando que é sempre igual a b porque é sempre igual a expoente do meu logaritmando. Lembra, o logaritmando é uma potência, tá escrito em forma de potência. Esse expoente vai ser a minha resposta sempre que a base desse logaritmando for igual à base do meu logaritmo. São duas coisas diferentes que você tem que identificar. Olha o exemplo. Log de 5 elevado a 3 na base 5 é 3. Log de 0,7 elevado a 1 na base 0,7 é 1. Log de 0,7 elevado a menos 1, desculpe. Na base 0,7 dá menos 1. E aqui no item C, log de 5 elevado a menos 2 sétimos. Na base 5, resposta menos 2 sétimos. E assim a gente vai para o quarto caso. O quarto caso tem uma característica especial, hein? O log está no expoente de uma potência. O log no expoente, olha só, log de B na base A. Ele é expoente do A, que está na base. Quando a base do logaritmo é igual a essa base da potência, a resposta é o próprio logaritmando, que está lá no expoente. Você fala assim, gente, mas olha só que doideira, né? Uma hora o logaritmo está com um logaritmando em forma de potência, agora o logaritmando está no expoente. São casos especiais, são 5 casos especiais do logaritmo. A gente resolve e tem resposta pronta apenas aplicando a definição. Então, ao invés de ficar resolvendo para todos, resolvendo de forma algébrica, a gente vai direto para a resposta usando esses casos especiais. Então, característica do quarto caso na tela é o log estar no expoente, gente. Então, olha o exemplo. Log, lá no expoente, log de 25 na base 5, perceba que ele é expoente do próprio 5. Então, a resposta aqui é 25. Outro, 8 elevado a log de 60 na base 8. Resposta é 60. Perceba, a base aqui é 8 e a base do logaritmo também é 8. E no item C, 49, olha o expoente do 49. Log de 7 na base 49. Também igual a 7.
Então você percebe que os casos ele vem para dar resposta rápida, resposta pronta. Olha só o quinto caso. Log de B na base A igual ao log de C na base A. Então, isso vai implicar em B igual a C, porque se as bases são iguais, eu esqueço os logaritmos e trabalho com os logaritmando. Fala assim, professor, mas esses 5 casos, você não está vendo só agora, né? Você tem que lembrar, na aula anterior a gente revisou esses casos um a um, exercício a exercício. Às vezes você fala assim, poxa, eu precisava de mais alguns exemplos, professor. Então você volta lá na aula anterior, tem todas as aulas disponíveis no YouTube, não deixe de revisar sempre que você tiver alguma dúvida, beleza? Aqui, trabalhando com os logaritmandos, olha só os nossos exemplos. Log de 3x menos 5 na base 2 igual a log de 1 na base 2. Aqui, já que as bases são iguais dos logaritmos, eu vou trabalhar com os logaritmandos. 3x menos 5 igual a 1. Passa o 5 somando, 1 mais 5, 6. Passa o 3 dividindo, 6 dividido por 3 dá 2. Então você resolve uma equação de primeiro grau, depois que você aplica o caso 5. No item B, log de 2x na base 5 igual a 8 na base 3. Aqui tem uma correçãozinha, gente, aqui. Vamos considerar log de 8 na base 5, tá? Um errinho de digitação. Então, considerando que as bases são iguais, eu vou igualar 2x igual a 8. Passa o 2 dividindo, 8 dividido por 2 dá 4. Ok? Então, não esquece, ó, só tá um erro de digitação aqui no slide, você lembra que aqui é log de 2x na base 5, aqui log de 8 na base 5, beleza? Para aplicar o caso especial. No item C, log de x na base 4, log de 12 na base 4, olha, bases iguais, trabalha com a igualdade dos logaritmandos. Então, aqui direto, x igual a 12. Esse foi o caso 5. Para exercitar, eu trouxe um exercício que você vai descobrir o valor de y, o valor de x, o valor de z e vai buscar essas igualdades. Aqui, y é o log de 9 na base 3, está lá no expoente e na base você tem um 3. Então é um dos nossos casos. Aqui você basicamente já sabe a resposta. No x, log de 1,8 elevado a 3 na base 1,8. Esse também é um caso especial. E para descobrir o valor de z, eu tenho aqui ó, log de 2 elevado a z na base 5 e aqui log de 64 na base 5. Lembra, quando eu tenho bases iguais no logaritmo, eu trabalho com os logaritmandos. Então aqui eu vou em busca desse valor de z. Tendo o valor de x, tendo o valor de y, o valor de z, você vai calcular a expressão que o exercício está perguntando. Qual é a expressão? X menos y mais z. Fica os lembretes na tela para você resolver passo a passo cada um dos logaritmos e achar a resposta final. Já volto corrigindo o exercício.
Olha só, para resolver esse exercício você usou 3 casos especiais do logaritmo, hein? Aqui, no primeiro, para achar y, 3 elevado ao log de 9 na base 3, você usou o quarto caso especial. Aqui no log de 1,8 elevado a 3 na base 1,8, você tem a base do logaritmando, que é uma potência, igual à base do logaritmo. Então aqui é o caso 3. E aqui o caso 5 para resolver z. Vamos dar uma olhada item a item? X igual log de 1,8 elevado a 3 na base 1,8, direto, resultado 3. Aqui no quarto caso, para achar o valor de y, 3 elevado a log de 9 na base 3, direto 9 o resultado. Porque aqui não tem como você... Né, poxa, o que eu vou fazer? Já está pronto o caso, é só copiar a resposta. E aplicando o quinto caso, lembrando, como as bases são iguais, as duas bases do logaritmo, a gente pega o 2 elevado a z igual a 64. Aí eu estou resolvendo uma equação exponencial, né, gente? Para resolver uma equação exponencial, eu vou transformar o 64 em uma potência de base 2. Então, 2 elevado a 6 é igual a 64. Então, eu vou reescrever aqui na tela. No lugar de 64, 2 elevado a 6. Então, esquecendo as bases e igualando os expoentes, z vale 6. Aí você fala assim, eu tenho x igual a 3, eu tenho y igual a 9 e z igual a 6, professor. Bem, o exercício pediu o x menos o y mais o z. E de novo, resposta 0. 0 novamente. Exercício resolvido. Vamos para o exercício 3, dá uma olhada, responde rápido aqui para a gente. Olha só com calma, hein? O 3 aqui está elevado a 1 mais log de 9 na base 3. Aqui tem um detalhe, gente, bem importante. Ó. Você tem no expoente uma soma. E aí você pode, para separar essa soma que está lá no expoente, você pode lembrar de uma propriedade de potência, bem importante, hein? Lembra quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu não somo o expoente? Então você vai usar essa propriedade para desmembrar a soma que está no expoente. Ok? Então lembra, ó, eu tenho 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. E aí você pode repetir a base e somar o expoente. Isso é 3 elevado a 3, usando propriedade de potenciação. Agora, você está ali no contrário, né? Você está com a soma pronta lá no expoente, você tem que desmembrar essa soma para resolver esse exercício. Então, dá uma revisada nessa potência, resolve esse exercício e a gente já volta corrigindo aqui na tela. Ok? Já já.
Muito bem, usou a propriedade de potenciação? O pessoal deixou na tela o tempo todo para você conseguir resolver. Além de aplicar um dos casos especiais de logaritmo, claro, né? O A elevado a log de B na base A tem resultado B direto. Mas essa soma aqui me atrapalhou um pouquinho, professor. Por isso o professor deixou essa propriedade para você observar. É possível desmembrar essa soma, que está lá no expoente de uma potência, escrevendo dois fatores, A elevado ao primeiro expoente vezes A elevado ao segundo termo dessa soma. Percebeu? Porque a gente tem essa propriedade. A elevado a m vezes A elevado a n é o A elevado a m vezes n. Certo? Isso é que a gente usou para resolver. Então, nesse caso, gente, olha só. Parte da solução é o terceiro caso. Mas aqui eu preciso observar e separar essa soma. Então, já que eu tenho uma soma no expoente, eu posso separar o 1 como expoente do 3 e depois multiplicar com o log de 9 na base 3 como expoente do outro 3. Ou seja, eu apliquei a propriedade de potenciação, basicamente. Por quê? Eu não tenho uma resposta pronta para 3 elevado a 1 mais log de 9 na base 3. Mas eu tenho resposta pronta para 3 elevado a log de 9 na base 3. E aqui, quando o log está no expoente, gente, só uma correçãozinha, é o caso 4, tá? Então, aqui dá 9 e aqui dá 3, a multiplicação dá 27. Esse foi o exercício 3. No exercício 4, é o exercício de condição de existência, tá? A gente tem que lembrar que o logaritmando e a base do logaritmo tem que ser maior que zero. Então, pensando nisso, você vai responder quais são os valores de x que tornam esse logaritmo válido, né? Ou seja, que existe. Ele existe para quais valores de x? Tem que olhar para o logaritmando e responder para quais valores de x esse logaritmando é maior que zero. Beleza? Escreve e já volta corrigindo.
Gente, era só lembrar, para resolver esse exercício, tem que lembrar para que valores, ou quais são as condições de existência do logaritmo. Quando que um logaritmo existe? Se você pensar no log de b na base a base tem que ser maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, nesse caso aqui, para a gente garantir a existência desse logaritmo, a gente vai olhar primeiro a base. A base é 5, ela já é positiva e é diferente de 1. Então está tudo certo com a base. Então a gente olha para o logaritmando. O logaritmando é x menos 2. Eu escrevo uma inequação dizendo que esse x menos 2 tem que ser maior que zero. E assim eu resolvo o exercício. Se eu digo que x menos 2 tem que ser maior que zero, e essa é uma inequação, e aqui vai um lembrete para você, resolvendo inequação, é a mesma coisa que resolver uma equação, nesse caso a equação do primeiro grau. Eu passo o 2, que está subtraindo, eu passo ele somando, né? Uso o princípio aditivo. E aí 0 mais 2 dá 2. Ou seja, esse logaritmo vai existir para todo x real, desde que ele seja maior que 2. Ok? Essa é a resposta para o exercício 4. No exercício 5, rapidão aqui, verdadeiro ou falso? Você vai olhar cada um dos itens, olhar a resposta que foi indicada e vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Já volto com a correção.
Para descobrir verdadeiro ou falso, você olhou os casos especiais, né, como consequência da definição do logaritmo. Vamos olhar as respostas? Olha só, resposta na tela. E aí, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Deu certo com a sua resposta aí? Vamos olhar item a item. Log de 1 na base 5, a resposta aqui está 1. É falso, por quê? Toda vez que o meu logaritmando é 1, a resposta é sempre 0. Então está errado. No item B, log de 3 elevado a 7 na base 3. Olha só, a base do logaritmando, que é uma potência, é igual à base do logaritmo. Então a resposta é o expoente do logaritmando, que é o 7. Verdadeiro. Letra C, log 2 elevado a log de 2 na base 5, igual a 5. É falso. Aí você fala, eu achei que era verdadeiro. Vamos lembrar o seguinte, ó. Se fosse 2 elevado a log de 5 na base 2, aí eu teria a base do logaritmo igual à base da potência. Aí seria 5 a resposta. Mas não é isso que eu tenho aqui na minha expressão. Então, não é 5 essa igualdade, falso. Afirmativa falsa. Letra D, log de 7 na base 7 é igual a 1. Tranquilo, logaritmando igual a base, fechou. Letra E, olha só, o log lá no expoente, hein? Log 3 elevado a log de 81 na base 3. A base é 3, a base do log também é 3, então direto 81, resposta verdadeira. Bem, a gente enumera aqui os casos, 1, 2, 3, 4 e 5, mas você não necessariamente precisa seguir, caso 1 é isso, caso... Você precisa entender a lógica, né, aplicada à definição do logaritmo para cada caso especial, que já tem resposta pronta. Então vale a pena sempre revisar. Bem, aula de hoje, a gente buscou novamente todos esses casos especiais como consequência da definição do logaritmo, e fez alguns exercícios de aplicação. Na próxima aula, nós vamos ter retomada de logaritmo. Primeira aula de retomada do logaritmo. E nós vamos falar de novo das consequências da definição. Vamos trazer aqui novamente o conceito da definição do logaritmo, falar das propriedades e falar dos casos especiais. De uma forma bem dinâmica e rápida. Então, não perca a próxima aula para você revisar todo esse conceito de logaritmo. Beleza? Fiquem bem e até a próxima aula.